beijinho de... Posso contar amanhã se eu dormi ou não? Fofoqueiros, hein? A paz a todos, podeis sentar em seus lugares, por favor. Só botar pilha. Aleluia. Toda. André, eu queria ligar. Quantos visitantes nós temos aí? Quantos? 10? 10 casais? 5 casais? 10 pessoas, ok? Deixa eu perguntar, quem não assistiu o filme The Chosen ainda? Ok. Quem não assistiu? Ok. Quer o ingresso gratuito? De graça, todo mundo quer, né? Ir para o cinema com a sua célula na quinta-feira, ficou em casa e não quis, né? Pagando tem heresia no The Chosen, agora de graça não tem heresia. Quer de novo, 2 vezes? Oh, Jesus. O The Chosen tem heresia quando é pagando, quando é de graça não tem heresia, acabou, né? Pessoal, estou com 100 ingressos do The Chosen, como foi prometido pelo rapaz da produtora. Vocês viram lá que eles compartilharam a nossa postagem, comentaram em tudo. Vou abrir aqui, mas está na internet, era segredo. Eu tive acesso ao cinema mais visitado na primeira semana, a priori, no primeiro dia e também na semana, para assistir o The Chosen. E dentre todos os cinemas no Brasil, Bangu Shopping foi o número 1. Pergunta, o que a gente ganhou com isso? Experiência para o próximo cinema. Experiência para o próximo cinema, ganhou nada. Mas no final eu vou fazer essa distribuição aos casais que não foram aqui e queria guardar 50 ingressos também para eu dar para o pessoal de amanhã. Preferia ainda fazer um evangelismo, quem trouxesse alguém, né, ganhasse um ingresso, era o meu desejo, mas foi concedido na última quarta-feira. Tivemos aqui 43 conversões, se eu não estou enganado, e todos que vieram se converteram, ok? E ainda teve mais 10 conversões no cinema. Foi bem bacana. Por quê? Diante dos maridos que estavam aqui, talvez não vieram com a esposa, nós demos ingressos para que eles pudessem levar suas esposas também, e ao contrário também funcionou. Desde então, um prazer aqui estar com vocês nessa noite de novo. Thank you. É o primeiro culto de 2024 nosso, né, de casais. Espero que Tati, Tiago, pastor César Odalé deve estar em casa também assistindo. A nossa querida irmã Odalé está em repouso, sofreu uma cirurgia agora e precisa de um repouso. Pastor Sérgio e pastora Sueli estão comemorando 19 anos de casais também hoje. Depois vai lá no Instagram da sua igreja, deixa, né, um recadinho para ele. Ele está com tempo vago, está fazendo live agora. 19 anos, está com tempo vago, né, pastor? Fazendo live de 40 minutos, pastor. Pessoal, nós iremos hoje trabalhar um tema bem conhecido e muito significativo para nossas vidas também, ok? E Marcelo está aí, né, Patrícia? E diante desse tema, eu acredito que todos vocês já conhecem o tema. Os 2 últimos casamentos que eu fiz agora, eu trabalhei em cima dessa mensagem, mas não na totalidade que eu vou trazer aqui, pois não é um culto, um cerimonial dos casamentos, demora no máximo aí de palavra 20 a 25 minutos. Mas eu queria hoje falar para vocês com 2 horas e 40 minutos. Queria hoje falar para vocês sobre esse tema que tem me alimentado, em que eu tenho tido uma oportunidade de apreciá-lo com mais detalhes, né? O texto é muito conhecido, é o texto de Gênesis. Quem gosta aqui do Outback? Quem gosta do Outback? Pergunta ao seu marido, fala assim, se o pastor acabar antes de fechar o Outback, pergunta para ele, você me leva? Porque o nosso tema hoje é costela. Leva ou não leva? Quem já foi no Outback, levanta a mão de novo.
Quem gosta de um molho bem picante? Aí você fala com ele, você que sabe. Tem um molho lá chamado agridoce também. Eu sou mais fã desse, o outro. O outro sempre, meu irmão, dá uma azia, uma queimação. Você sai de lá super legal, né? Você está comendo, aí pega um refil, aí você está bebendo um chá, um refrigerante zero, sei lá o que você gosta, né? Mas, contrapartida, pela madrugada, aquele molho deve atacar o seu fígado, meu irmão. E não sei se vocês acordam com uma sede ao mesmo tempo, parece que tem um vulcão dentro de vocês, né? Então, até aquelas coxinhas, né? Eu costumo pedir o moderado lá para leve, né? Não sei qual é o teor do que você gosta, do tempero da sua costela. Vai de cada um. Se você fica bem, apimenta o negócio. Agora, se você quer pegar leve, o importante é comer a costela do Outback. Amém, pessoal? Quem já foi no Outback, levanta a mão, por favor. Beleza. Quem gosta da costela? De repente você vai lá, mas você não gosta da costela, né? Mas é o cardápio, carro-chefe do negócio, é a costelinha do Beck, né? O Beckzinho é conhecido pela costela, né? E eu queria falar sobre ela hoje, mas de uma forma da costela, tá? Não é do Outback, propaganda aqui gratuita, né? Eu queria falar da costela, não do Outback, né? Não do suíno, do bovino, mas eu queria falar da costela do homem, a costela do Adão, ok? Sobre esse tema que nós iremos trabalhar hoje. A propósito, homens, passam assim para cima, por favor. Mulheres, quando eu falar 3, homens, vocês estão proibidos a abaixar suas mãos, ok? Pode ser? No nível da obediência, pode ser? Quando eu falar 3, mulheres, vocês vão pegar o dedo mais forte que vocês têm e vai apertar, dá um negócio assim, ó, na costela do seu marido. Vamos lá? Homens com a mão para cima, por favor. O homem que abaixar a mão não é homem. Pegou. Mulheres, com você. 1, 2, 3. Ah, não, peraí. Olha a Viviane no menino. Ei, irmã, 1, 2, 3, taca o dedo. Assim, ó, várias vezes. Oi. Dói. Daniele, faz direito aí, por favor. Vai. O irmão, faz direito nele. Bem assim, ó. Pega aqui, ó, nessa região aqui. Pessoal, aqui é gordura. Pega aqui, ó. Um palmo do sovaco. Pega aqui, ó. Isso, vai lá. Vai lá, perdeu, homem. Mão pra cima, mulher. Aumenta aí, André. Vai. Pega. Vamos lá. Isso. Ei. Levanta essa mão, Anderson. Isso. Aleluia. Oi, irmão, faz assim. Tem marido tirando onda. Tá bom assim, tô tranquilo. Dá um negoção mesmo nele assim, ó. Beleza? Tá bom aí, beleza. Salva de palma para os homens. Se fizesse ao contrário, elas iam dizer, está me machucando. E eu não ia. Quer ver? Mulheres para cima, com a mão para cima. Está me machucando. Você não está vendo? Chegar em casa, ó. Já fecha tudo logo, né? Então, para não arrumar problema, já que recebi um convite para estar em casa hoje, no problems, ok? Pessoal, falar em costela é essa parte sensível, né? Parece que no texto, na filosofia que Deus diz para tirar da costela do Adão, parece que é de uma parte sensível, mas eu quero ir muito mais além que isso. Eu vou tirar dentro desse texto um que tange a filosofia e um que tange também a ciência. Vamos mostrar de forma filosófica o porquê da costela, e de forma também científica o porquê da costela. Tem atribuições para tudo. Sabendo que Ele é Senhor dos senhores e também é médico dos médicos. Gostaria de convidar os irmãos para ir no texto mais comum, mais falado, ditado da Bíblia, Gênesis capítulo de número 2, por favor. Ok? Gênesis capítulo 2. Não esqueça, eu estou em fase de esquecimento, viu? Não é de Alzheimer não, é de tanta coisa na cabeça. Terminando o culto, pastor, o convite do techoso, senão eu vou levar para casa. Beleza? Gênesis capítulo 2, verso 15. Que a nossa noite seja ela abençoada, viu? Que possamos sair daqui com mais uma acréscimo, mais uma aula, com mais uma instrução, que essa instrução tenha a possibilidade de acrescentar mais em nossas vidas. Amém, pessoal? Vamos lá, irmãos. Gênesis 2, verso 15.
Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim. Você conhece toda a história, sabe que no capítulo 1 tem todas as colocações da criação do Senhor, Deus criando tudo, e no sexto dia Ele criando o homem, e no sétimo dia Deus descansa. A palavra descansar, descrita aqui, tem a sua importância de dizer, Deus usufruiu de tudo que Ele havia feito, ok? Então o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor deu uma ordem, ou lhe deu ordem, lhe ordenou: coma à vontade do fruto de toda a árvore do jardim. O Senhor disse, verso 18, André, por favor. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que lhe ajude e lhe complete. Deus está dizendo que vai criar alguém com uma função, e essa função, a responsabilidade dela é completar o que nós achamos que está completo, ok? Verso, por favor, de número 19. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como o chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles, a saber, animais. Verso 20, deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que lhe ajudasse e também lhe completasse. Por duas vezes é mencionado para a gente que, apesar de ter a comunhão com Deus, apesar de estar no lugar certo, e melhor ainda, apesar de estar fazendo o que Deus pediu que o homem tivesse que fazer, o ofício funcional do homem, a função do homem, aquilo que Deus programou, o homem criou e ordenou que ele fizesse, estava sendo de uma forma espetacular. Nenhum animal passou desapercebido, todos eles foram nomeados. O homem viveu bem no jardim, no seu relacionamento com Deus, mas por duas vezes o texto diz, o homem porém, quando diz porém é, contudo, porém, né? A mesma coisa a gente encontra no livro de Abacuque, todavia, ou seja, fazer o quê, né? Então, o homem, porém, continuava sem alguém que lhe ajudasse e lhe completasse. Palavras, homem, está lhe faltando alguma coisa? Não, o homem tem Deus, tem um jardim, tem de comer, tem de beber, não tem de vestir, ainda está nu, ok? O homem vive a presença de Deus dia após dia, respirou Deus. O homem é pleno, o homem não tem pecado, o mal não entrou, só daqui a um pouco. O homem está pleno e o texto diz que ele precisa de alguém para lhe completar. Aí, olhando agora bem a parte do versículo 21, que é o nosso tema de hoje, até o 25, então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Não foi um sonozinho, aquele de meia hora do trabalho que você gastou fazendo a sua refeição e depois umas meia hora para descansar, aquele chamado sono reparador. É o sono profundo, mesmo que tivesse um barulho gigantesco, o homem não acordaria. É uma sessão de anestesia. O médico não consegue fazer uma cirurgia reparadora, como foi do caso do homem, de retirar uma costela. Para retirar uma costela, há uma necessidade de se quebrar o osso. Então não tem como se quebrar o osso de alguém acordado, somente alguém na inércia, alguém totalmente dopado. E Deus fez esse calmante natural para o homem, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, dentre todas, só apenas uma, e fechou o espaço que nela ocupava. Ou seja, para o homem dizer, está me faltando alguma coisa, Deus falou, não, preencheu, certamente com carne, como faltava. Dessa costela, o Senhor fez uma mulher. Que soma louca, uma costela, uma mulher. Da mesma costela que o Senhor a subtraiu do homem, ele criou uma mulher. E o texto está sendo comentado, claro, está no Pentateuco, provavelmente Moisés recebeu essa orientação do Senhor para escrever como foi no princípio.
Moisés, escreve aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Moisés, escreve aí como eu criei Adão. Moisés, escreve aí como eu formei a Eva. Então, tudo foi relatado e escrito por Moisés. E o texto diz que ele tirou e fechou. E dessa costela, segundo o comentarista, que é o Moisés, Deus fez uma mulher. Então, o nome agora é sugerido aqui. Se você for dar uma olhada no que nós passamos acima, o texto só diz que o Adão continuava sem alguém, um adjetivo é colocado, alguém que lhe ajudasse, alguém que lhe completasse. Então, daquilo que Deus já vinha falando, Deus já estava amadurecendo o coração do homem, Deus já estava colocando isso no coração do homem, e agora o comentarista, pela primeira vez, ele traz a natureza da palavra mulher. Ele traz a palavra significativa que nós temos, eu tenho, quem está feliz com a sua? Amém? E ele diz assim, dessa costela o Senhor fez uma mulher e trouxe ao homem. E se você for olhar no nosso dicionário, Aurélio, a palavra mulher está escrita pelo gênero feminino, ponto. Por que a palavra mulher foi criada? Porque o homem também descrito é gênero masculino. Então, nada menos, nada mais que é o antônimo daquilo que foi escrito. Um exemplo, cor preta, antônimo, branco, dia, noite, ok? Então, é o algo inverso. Deus criou duas pessoas totalmente diferentes. A saber, já pelo sexo. A formidade, o corpo da mulher é um, o corpo do homem é outro. A atribuição do homem é uma, a atribuição da mulher é outra. Se o texto diz que Deus criou a mulher para completar, então a mulher não precisa fazer o que o homem faz. Se o texto diz que Deus criou a mulher para completar o homem, então o homem não precisa fazer o que a mulher faz. Seria duas pessoas fazendo a mesma coisa, não ia ser completo. Está comigo ou não? E o texto diz, dessa costela o Senhor fez uma mulher e a trouxe ao homem. E quando o homem olhou, amados, dá essa moral para sua Eva, por favor, aí. Dá uma olhadinha para ela. Olha como é que o texto trata o verso 23, por favor. Ó, finalmente. O que o texto está dizendo? O homem, sem mesmo saber, estava esperando dentro de si. Acredito que a Bíblia não relata tudo. O livro de João diz que se todos os escritos de Jesus fossem relatados, não haveria livros que pudessem comportá-lo. Ou seja, se todas as obras que Jesus haviam feito, ou uma seria capaz de contê-la. Então eu entendo que antes de um homem pecar, desse texto dessa noite hoje, o homem era eterno. Então o homem não tinha essa coisa que nós temos, que é o tempo. O homem vivia no Kairos, o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? Eterno. Então o que a gente lê entre um versículo outro, um capítulo outro, dias e dias, milênios e milênios. Quer ver? A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Só que a gente precisa ter uma sensibilidade. Não estou pregando heresia, apenas conjecturando para nós trazermos aqui uma noção de quem é Deus. Quer ver? A Bíblia diz que Deus criou, foi manhã e tarde do primeiro dia. Será que foi um dia? Porque Deus está refém de fazer um dia em um dia. Deus não faz um dia em milésimo de fração, de milésimo de segundo. Se Ele não quiser, Ele pode criar tudo em apenas milésimo de segundo. Por que o texto diz que Deus criou no primeiro dia, no segundo dia? Mas o salmista vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos como a noite de ontem. E aí? Então eu entendo que Adão estava vasto no jardim, por muitos tempos. E já deve ter tido esse papo entre pai e filho. Ó, meu filho, eu fiz você com esse negócio aí, porque algum dia tu vai encaixar em algum lugar também, o negócio vai dar bom, não sei o que, sei que lá. Aí Adão ficou falando, Senhor, quando tu falou que ia encaixar, quando é que vai ser aquele dia que eu vou encaixar, não sei o que. Aí o Adão ficou assim, todo dia, e aí, pessoal? Aí imagina Deus visitando no jardim de novo o Adão, e de repente o Adão falou, e aí, vou encaixar hoje? Não sei o que, então, é hoje e tal. Aí, por que eu penso assim? Alguma coisa Deus já havia alimentado, porque se Adão não soubesse nada, ele não ia falar finalmente. O que você fala finalmente? Quando chega o teu pagamento na conta, o que você fala? Hoje a gente é crente, a gente fala graças a Deus, né? Mas quando acontece alguma coisa que você estava esperando, o que você fala? Finalmente. Por exemplo, quando alguém está para chegar e não chega,
Aí quando essa pessoa chega, você fala, finalmente, pensei que não via, né? Então, o Adão, com essa palavra do finalmente, ele dá-nos a entender que esse assunto sobre a criação da sua varoa, chamada depois por ele, mas pelo nome, né, feminino, né, substantivo feminino, que é adjuntora, mulher, dá a entender que o Criador, o nosso Deus, nosso Pai, ele já estava dizendo para Adão. Porém, o comentarista, por 2 vezes, ele coloca, no verso 20, dá uma olhada, no verso 20, na parte B, tem alguém comigo aí, não? Verso 20, parte B, o homem, porém, continuava sem alguém que lhe ajudasse, ok? Então é um comentário. Verso 18, o próprio Deus disse, agora o próprio Deus disse, o 20 foi o comentarista Moisés, ok? Não é bom que o homem esteja, falei para ti alguém que lhe... Então Deus havia conjecturado em Adão, e eu fico imaginando aqui outra coisa também, pergunta, o que é? Deus criou, se você for olhar o livro de Gênesis, quando Noé vai tirar os animais do dilúvio que havia sido anunciado, Deus manda casais entrar na arca. Então esses casais não estão ali à toa, Deus já havia criado eles. Então imagine uma onça, né? Um casal de leões, um casal de qualquer tipo de animal, de zebra, ou girafa, ou de búfalo, cavalo, qualquer uma coisa, andando junto. Imagina Adão olhando eles, encaixando as coisas. Adão falou assim, todo mundo encaixa, menos eu. Eu imagino que Adão tinha isso em sua cabeça também. Pô, porque todo mundo é pai e eu estou sozinho? O texto chama de sozinho. E Deus disse, não é bom que um viva só. Paulo vai dizer, melhor casado que se abrasar. Então, preste atenção onde nós estamos mergulhando nessa noite hoje. Deus não criou a mulher. Deus criou algo completo em nós. Deus criou algo completo em nós. Tem alguém feliz com sua esposa? Eu estou, porque a minha está com saudade. Mulher com saudade já viu, né, mano? Devo chegar em casa hoje, deve ter coraçãozinho na cama, assim, um monte de pétalas de rosas. Aleluia, um negocinho assim, assinado. Hoje tem encaixe. Então o Senhor fez cair um sono profundo, verso 21, amigo André solteiro por enquanto. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma costela. Lembra que você levantou aqui, ô Mizarrão? E a sua varoa pegou aqui um dedão de dedo de ET e deu uma catucada em você. Deus tirou você, irmão, que colocou o dedo daí, ok? Fechou o espaço, verso 22, dessa costela Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. E o homem disse, aonde nós paramos, vamos dar continuidade. Final. E o texto faz questão de colocar o que houve. Exclamou o homem. O que é exclamar, irmão? É quase um grito. É algo incomum. Então o homem disse finalmente, pela a colocação do texto finalmente! Não foi algo assim, finalmente, estava na hora, né? Então foi algo bem espantoso, bem alegre, ok? Então o Adão, ele fez algo segundo aquilo que ele viu. Essa é osso do meu osso. Mais uma coisa para nós colocarmos. Pergunta o quê? Se Adão sabe do que Eva foi feita, ele sabe que Deus combinou com ele como ia fazer. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes avisar os seus. Imagine Deus chegando no jardim falando, Adão é hoje. Hoje é. Encaixa. Hoje? Mais tarde, Adão. Eu vou fazer, é hoje. Imagine Deus falando assim, meu filho, durma. E meu irmão, pai para colocar filho para dormir é só contando história. Imagine que Deus falando assim, vou fazer algo especial para você, você vai ser muito feliz com ela, vocês vão ter filhos, vão ter um lar, tudo. E de repente Adão ficou tão hilário naquela conversa que ele pegou no sono. Está comigo aí, não? Sim ou não? Adão descansou no que Deus já estava prometendo a ele. Houve um descanso de Adão, porque toda vez que a Bíblia fala profundo sono, ela quer dizer descanso. E agora, quando Adão descansou e quando ele acordou, ele que falou,
A falha dele, finalmente exclamou o homem. Qual homem que tinha até esse tempo aqui? Somente o Adão. E ele diz, essa é osso do meu osso, essa é carne da minha carne. Oh, será chamada o quê? Mulher, porque foi tirada do homem. Então Adão sabe de tudo que Deus fez. É como se você entrasse num ambiente cirúrgico e o médico vai dizer para você, olha, eu vou fazer assim, assim, assado com o seu narizinho, vou dar uma arrebitada e tal, não sei o quê, fazer uma coisa bacana. As mulheres estão aí, não? O médico vai falar assim, vou botar, 400 ml, vai ficar bacana, o marido vai gostar, vai ser igual os montes de Sião, tal, não sei o quê, né? Aí quando você acorda, a primeira coisa que você quer ver é o quê? Os salmos, né? A primeira coisa que você quer olhar é o quê? Os salmos. Cadê meus salmos, né? Você vai falar, você vai dar um nome. Cadê meus salmos, né? Falou que era um monte de Sião. Aí o Adão fez a mesma coisa. Quando ele acordou, ele olhou e foi olhar o quê? Aquilo que Deus havia prometido. Ou seja, Deus falou da onde ia tirar. E Deus não deixou ferida no homem. Deus cicatrizou o homem. Ele fechou o homem, ele curou o homem. Por isso, engraçado, já ouvimos até isso aqui uma vez, verso 24, diz assim, por isso o homem deixará o pai e a mãe, unir a sua mulher, serão os dois uma só carne. Pergunta, irmãos, tem alguém comigo aí, não? Adão tinha pai? Deus. E Deus está dizendo assim, agora é você. O que Deus está dizendo, Adão? Eu não vou poder vir aqui todo dia não, tá? Porque agora, está comigo aí, não? A gente fica colocando na conta de Deus o que é a gente para resolver, não é? É ou não é? Deixará quem? Deixará quem? Quem era o pai de Adão? Deus. Não bota nada na culpa de ninguém. Não terceiriza nada. É você e a tua varoa. Você não pediu? Então é ela. Agora, mais ainda o texto vai mexer com a nossa cabeça. Quem quer ver como termina isso aqui? É o último versículo. Quem quer ver? Não tem jeito, vai ter que ver, né, pessoal? Vamos lá então, por favor. Verso 25. Olha o que o texto diz. Verso 25. Tem alguém animado aí, não? Ok. Verso 25. O homem, e agora, como o nome está aqui, mulher, estavam nus. Estavam o quê? Sem roupa em cima, sem roupa embaixo. Eva não tinha falado, quero meia no pé, não tinha nada. O Bilal do cara estava lá, os montes Sião, né? Os negocinhos tudo aparecendo. Ninguém se vergonhava um do outro. Adão não estava nem para celulite. Eu quero saber de celulite? Quero saber de encaixar. Olha o que o texto diz, né, irmão? Eu estou falando para casais aqui. Sim ou não? Depois a gente corta essas coisas na internet. O homem e a mulher estavam o quê? E o texto finaliza dizendo que eles não sentiam vergonha. Aí, apaga a luz que eu já vou. Não, vai vir no escuro, quero ver, tudo é meu. Saiu de mim é meu, quero ver. Conferir. Porque eu entendo que não tinha vergonha, que Adão conhecia cada metro quadrado do seu território. Esse terreno é meu. Essa escritura é minha. Eu que assinei. Estava aqui rabiscado aqui, ó. Aqui rabiscado. Adão conferindo tudo. Só que uma coisa aplicável esse versículo aqui, dizendo que eles estavam nus e não sentiam vergonha, que nenhum tinha nada a esconder do outro. Não foi tirado por um propósito? Não foi o Criador que fez? Não foi o Criador que uniu? Ponto. Aqui está a maioria das brigas iniciais que levam ao divórcio e uma traição. Quando eu quero pôr roupa naquilo que não é para ter roupa. Seu celular tem roupa? Seu celular tem roupa? Tem senha. A senha bloqueia perante uma pessoa desconhecida avisar. Mas se colocar a senha, o seu parceiro deve saber. A mesma roupa que você deve colocar é dele. Vamos colocar uma roupa no celular devido ao mundo problemático que nós estamos hoje. Vamos lá. Qual o número da tua roupa? O número da minha roupa é 4646. Então, da minha vai ser 4646. A mesma senha para os dois. Sim ou não? Quem tem conta no banco? E a conta que a tua esposa não sabe? E pastor, foi Deus que revelou, não foi carne nem sangue.
Eu já tive casal que a mulher não tinha essa expertise, né? Aí o marido sempre mostrava uma conta furreca. Aí depois de anos, ela falou, o filho da mãe tinha outra conta, no outro banco. E lá estava todo o dinheirinho que ele falou para mim que não tinha. É exatamente. Quando começa, irmãos, a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Às vezes a gente não precisa do diabo, só o lugar para ele ficar e atormentar o nosso juízo. O nosso casamento não precisa de roupa, nós precisamos estar nus. Claro que a tipologia da palavra, literalmente, eles estavam nus, sem roupa alguma, física. Eles estavam peladões, largados e pelados no jardim do Éden. Mas, literalmente, o que mais hoje faz com que os casais se chateiem, divorciem, é a desconfiança. É você estar 20 anos casado e não saber de algo que o teu parceiro nunca contou. É você falar para todo mundo uma coisa, mas ela nunca saber, até que descobre. Isso dá ruim para dedéu. Está comigo aí, não? Está comigo ou não está? Então, se você está no jardim, se Deus está nesse casamento, se essa é a mulher da sua vida, nada de esconderijo. Se esse é o homem da sua vida, nada de esconderijo. Quer ver uma coisa? Existem mulheres que fazem dívida e depois o marido descobre. Vão lá, deve Deus o mundo, não. Vão lá e faz conta com um monte de gente. Aí depois dá ruim, o marido fica reparando as arestas, costurando as roupas que foram rasgadas. Não dá. O nome do casamento é, meu irmão, nudez total. O teu corpo é o meu, o teu Deus é o meu, o teu recurso também é o meu. Exatamente. Quanto mais a gente sabe da vida do outro, mais a gente confia. Porque o fofoqueiro vai estar sempre querendo falar de uma coisa que a gente não sabe. Ele não vai deixar de ser fofoqueiro. Então eu não vou deixar de ser esposa, não vou deixar de ser marido. Eu vou entrar na frente dele, porque quando ele vier, que é o papel dele, o meu parceiro já sabe, a minha parceira já sabe. Está comigo aí, pessoal? E não precisa criar uma mentira. É muito ruim quando se cria uma mentira para dar uma desculpa. Fale sempre a verdade. A verdade, ela vai doer naquele momento. Talvez não doa, talvez é algo desconfortável, mas fale sempre a verdade. Agora, existe um camarada chamado na Bíblia, Salomão, e eu quero destacá-lo porque a Bíblia enaltece como um homem mais inteligente, chamado até de um homem mais sábio, e não porque o homem mais rico da Bíblia. Sabendo pela história de Salomão que ele nunca teve um final feliz, nunca foi feliz com uma mulher, teve muitas concubinas, tendo essas mulheres para fazer a politicagem, o seu reino ganhou forma, ele casando com mulheres de outros reis, de outros países, e foram trazendo a cultura dela para cá, trouxe a mulher, trouxe a cultura só para fazer ponte, só para fazer a merchan, né? A merchandise. Mas há um destaque do livro de Eclesiastes, e eu quero que você entenda o porquê eu estou colocando o livro de Eclesiastes. Porque o livro de Eclesiastes não é o livro de Cantares, que a gente já teve uma aula de Cantares aqui. Quem lembra da aguinha do faraó aqui? Quem lembra aqui? Como é que é? Como é que é a aguinha? Faltaram? E a pomba? Né? Não é essa fase no qual eu vou te contar agora. Quem dera se essa fase de Saloma nunca acabasse. A fase da aguinha foi embora, a fase do pombinho virou urubu. Agora o cara está envelhecido, acamado, doente, frio e gelado como seu pai. Olha só uma coisa, quem pode me recitar aqui qual foi o pecado que acabou com a vida do rei Davi? Qual o nome dela? Betseba. Foi um pecado adultério. Ele acabou com a vida dele, com o casamento dele, através de uma mulher no qual tinha um marido já. Você sabe como é que Davi morre? Com uma novinha na cama dele. Diz alguns escritores, extra Bíblia, até nua ela estava. Ela foi contratada a viver os últimos dias de Davi em cima da cama, porque
Ele estava com muito frio, congelante, e ela tinha um papel de não saciar na sua intimidade, mas aquecer o corpo do homem. Deus não deixa se escarnecer. O porquê que essa mulher está dormindo com Davi nos seus últimos dias? Deus está dizendo para ele, adiantou dar olhar para a sua vaidade, adiantou perder a sua juventude, perder a sua família, e agora na velhice? Consegue fazer alguma coisa? E é desastroso quando a gente se sente autossuficiente, quando a gente se ativa no nosso superego, larga a nossa casa, larga a esposa, larga o marido para viver uma aventura que Davi viveu. No fim da vida, ele vai fazer uma reflexão e vai dizer, não adiantou de nada. Agora nós temos o seu filho, Salomão, e Salomão ele descreve aqui no Eclesiastes. Eclesiastes é o fim da vida desse cara, é os últimos dias. Eclesiastes capítulo 12, Salomão ele vai dizer, a amendoeira floresceu, os guardas da casa estremeceram as pernas, não tem mais roedores, que são os dentes para triturar, a janela da alma não se ouve mais, o copo de prata está despedaçado. Então Salomão ele está conjecturando a sua velhice ali, de forma tipificando, trazendo tipologia de algo que a gente conhece para dizer como ele está. E ele vai terminar dizendo assim, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os mandamentos. E nessa mesma fase ele faz uma descrição de uma vida solteira. Por que eu falei a tipologia dele? Porque você sabe que Salomão teve muitas concubinas. Não é sobre ter muitas mulheres, ser o cara da fama do pedaço, mas é quem vai chegar do sim até o fim com você. É sobre essa frase, do sim até o fim. Todo mundo se queixa da mulher de Jó, não é? Essa mulher doida, quem que é uma mulher dessa? Qual das mulheres aqui, na mais sábia que seja, tem mulher largando o marido porque acabou a última parcela do auxílio-desemprego? Tem mulher largando o marido a troco de nada. A mulher de Jó fica com o cara fedenho. Jó estava fedendo, o cheiro dele ecoava. Jó estava pobre, Jó estava sem filhos, se coçando com um caco de telha. Quem estava do lado dele? Aí quando ele se recupera, ele vai procurar outra? Ele passou por 2 testes, irmão, de fidelidade de casamento e adoração a Deus, irmão. Está comigo aí, irmãos? Vamos voltar para o nosso querido Salomão. Eclesiastes capítulo 4, verso 7. Observei outra coisa, diz ele, que não faz sentido debaixo do sol. O caso do homem que vive completamente o quê? Completamente o quê, irmãos? Sozinho. E ele vai trazer um texto aqui dizendo, sem filhos, sem irmãos, sem ninguém, mas ainda se esforça para obter riqueza, que puder. A certa altura, porém, ele pergunta, para que trabalho tanto? Para que deixe de aproveitar os prazeres? Nada faz sentido, tudo é muito angustiante, ou seja, dá a entender que alguém prosperou a vida inteira, mas quando olhou para sua casa falou, eu tenho do bom e do melhor, só não tem a coisa mais importante, cadê a família? Então qualquer sucesso que deixa a tua família de lado, não é sucesso, é apenas um momento. E o texto vai continuar dizendo para a gente ainda, é melhor ser 2 do que um ajuda o outro a alcançar na cabeça dele, eu pensei que tinha sucesso, mas sucesso na verdade é ter uma pessoa leal, fiel do meu lado. Um impulsiona o outro. Agora pega esse texto, aplica lá em Gênesis, quando Deus falou, não é bom que o homem viva só, farei para ti uma disjuntora. Quem está conectado no mesmo espírito, quem é sábio no mesmo espírito, está conectado nessa palavra. E agora ele diz, não é bom que um viva sozinho, é bom serem 2 do que um, porque um ajuda o outro a alcançar sucesso. Se um cair, o outro levanta, mas se cair, quem estiver sozinho está em grandes apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam junto podem se aquecer. Aleluia. Essa é a vitória da nossa noite hoje. A vitória nossa é pelo sangue de Jesus. 2 pessoas juntas dormindo podem se aquecer. Hoje tem conchinha. Gente, os homens estão bem abaixo da média. Aí então o irmão falou assim, pastor, eu estou quietinho porque cachorro que late não morde. Aí, irmão, as mulheres vão fazer conchinha hoje? Não. Todo dia? Conchinha? Conchinha, glória a Deus.
Tá bom, os casais vão fazer conchinhas hoje? Levantou a mão por conveniência, né, irmão? Tá certo. Levantar a mão, né? Fica assim, vou levantar logo, né? Porque, né? Vai que... Aí ele diz assim, se um cair, ajuda o outro a levantar. Da mesma forma, duas pessoas se deitam juntos, se aquecem uma outra. Mas, como fazer para se aquecer sozinho? Você imagina, irmão, esses dias que andou chovendo, fazendo um frio aí. Minha esposa falou, tá vendo? Deixei ela ontem, falei, cara, preciso acordar lá cedo na obra. Ela ficou sozinha, não foi, nem deitou, nem dormiu, segundo o relato dela. Se não dormiu ontem, também não deve dormir hoje. Tu está com sono hoje? Aí, pessoal. Aí hoje está com sono, pessoal, tá vendo? Bota a maior pose. Quando a gente entra pro time, né? Não, eu estou contundido, né? Hoje eu estou com sono, ok? Aí dá uma olhada só, pessoal. Da mesma forma, duas pessoas deitam junto, mas sozinho ninguém aquece, ok? Sozinha, uma pessoa corre risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Irmão, não há uma defesa, você não precisa de ninguém. Se você tem uma parceira e tem um parceiro, você tem tudo. Só basta reconhecer isso. Você pode estar com o inferno do teu trabalho na cabeça, uma perseguição ferrenha, meu irmão, mas se você tem uma parceira, liga para ela, no meio do dia fala, cara, ora aí que o negócio está brabo, cara. E a Bíblia diz, o que dois ligar na terra é ligado no céu. Sabe, família, você pode ter problema de família, pode ter problema de saúde, mas se você tem uma parceira, se você tem um parceiro, dois juntos é melhor. E nós precisamos ter isso, saber que nós temos alguém que nós possamos dar a mão e falar com Deus junto e Deus ouvir a nossa oração, ok? Então, duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, pastor, espera aí, Deus abriu uma janela agora, calma, irmãos, há uma tipologia agora da terceira pessoa, ok? E a terceira pessoa é descrita por uma corda, por um fio, pela aliança, e ele vai dizer, melhor ainda, pois uma corda trançada em 3 fios não se arrebenta facilmente. Olha o que Deus está dizendo, se vocês forem leais um ao outro, eu também sereis a você. Aonde vocês são fracos, eu sou forte em vocês. Não é o que ligar na terra é ligado no céu? Então eu sou o varão da varoa, ela é a varoa do varão, e Deus é o Senhor do casal. Dentro disso tudo, irmãos, sobre a palavra sozinho, sobre a palavra companheirismo, não é bom que um viva só. Salomão mostrou em sabedoria que não vale de nada viver sozinho, ostentar carro e roupa e não ostentar o fundamental na sua vida, que é sustentar a sua casa, quer ter uma irmãzinha para você dividir os seus problemas, as suas alegrias, alguém que lhe ajude, irmãos, ok? Alguém que lhe dê conselhos, alguém que pegue na sua mão, irmãos, alguém que faça a sua comida e coma junto com você. Como eu já falei e torno a repetir, a mulher não foi feita para fazer o que o homem faz. O texto chama o homem de incompleto. Então a mulher foi criada para fazer o que o homem ainda não fazia. Eu vou avançar com isso mais à frente um pouquinho. Tem alguém comigo aí nessa noite? Então Deus fez cair um sono profundo, verso 21, e tirou uma costela, e dessa costela Deus fez uma mulher e trouxe ao homem, e finalmente exclamou, olha, osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonharam. Vamos lá, para a parte que tange a costela. Qual é o tema de hoje? Da costela do Adão. Da parte que tange a costela, eu quero falar de forma filosófica, ok? Na filosofia, a gente vai atribuir a costela ao quê? Lado a lado. Se você for olhar o desenho do homem, fica aí, por favor, de pé com sua esposa, com seu marido, por favor. De pé. Imagine que Deus tenha tirado você da costela no lado que está. Agora imagine só o que Deus está mandando de informação para a gente. Qual a filosofia do texto? Lado a lado. Então, se eu quiser avançar, vai estar desproporcional. Ser cabeça não é tomar a frente, ser cabeça é estar por cima. E quem está por cima protege o que está embaixo. Está comigo não? Então, existe essa tipologia, dessa filosofia lado a lado. Não dá para o homem vencer sozinho e deixar a mulher para trás.
Não dá para a mulher achar que vai agora fazer o que ela tem que fazer de melhor e ser mais do que o homem. Não foi para isso que Deus chamou. A mulher não foi chamada para fazer o que o homem já fazia. A mulher foi chamada para fazer um papel específico. Então não existe esse desparelhar um do outro aí. É lado a lado. E o texto está dizendo para a gente, na forma filosófica, lado a lado. Isso quer dizer junto. E qual a palavra que ele é atribuído aqui? Adjuntora, aquela que junta. Auxiliadora, aquela que auxilia. Irmãos, o que é de um pedreiro se não tiver um auxiliar? Os pedreiros estão aqui, está frito. Imagine só, o pedreiro descer para fazer massa, tem que levantar o balde, depois levantar as ferramentas. A função de um auxiliar na Bíblia é colocada ao máximo. A Bíblia diz que quem serve bom como auxiliar alcança para si outras posições. A função da mulher é estar do lado. Eu sei que existem muitas mulheres que falam, pastor, mas eu tomo a frente porque o meu marido é um banana. Não quer dizer que ele perca o papel dele, que você deve perder o seu. Eu acho que uma boa orientada, um bom discípulo para orientar, chegar a alguém e falar, pô, eu quero fazer uma conversa, eu quero ter um gabinete, eu quero ter uma sala, eu quero que meu marido melhore. Dá umas dicas, conversa. A luz está queimada há 15 dias. Vai chegar e gritar? Você não foi feito para gritar. Você foi feito para auxiliar. E talvez a cabeça do... Acredita, irmão, existem homens que não percebem nada. Se você não avisar que a geladeira queimou, ele não vai perceber. Ele deve estar... A geladeira não gela. Ele deve estar dizendo assim, minha esposa desligou porque deve estar com a garganta inflamada. De repente faltou a carne, ele deve estar dizendo assim, minha esposa é mulher de Deus, ela deve ter dado para alguém que está passando necessidade. Se você não chegar para ele e falar, marido, precisamos ir no mercado. Ele, nossa, eu não sabia. Se não der aquele toquezinho, o cara não vai saber. Existe cara que é assim, mas não é que ele é um Zé Mané, é que a cabeça dele está em coisas supembas. Ele está pensando em 1001 coisa. Porque o papel de auxiliar é falar para o pedreiro, o cimento vai acabar daqui a pouco. Está entendendo? O papel do auxiliar é falar assim, está precisando de umas massas? Está precisando de alguma coisa? Então vejam bem no que é natural para espiritualizar o casamento. Quando Deus criou, de forma filosófica, Ele poderia ter tirado o homem, a mulher da cabeça. Deixa eu falar, Deus tem poder? Pega um fio do cabelo do teu marido. Pega um fio. Delmara está procurando. Quando a Delmara achar, a gente acaba aqui, pessoal. Espera aí, Deus tem poder? Quem tem um marido com couro cabeludo, pega aí, por favor. Pega aí, beleza? A mulher que deve pegar, a mulher. Deus poderia ter criado o homem daqui? Poderia ou não poderia? Agora, totalmente ao inverso. Totalmente ao inverso. Vai lá no dedinho do pé dele. Vai lá, minha irmã. Aproveita e faz um exercício. Bota lá. A mulher que botar a mão no dedinho do marido será abençoada. Olha aí, pessoal. Ó, olha aí. Olha lá. Para aí. Entre em cima e embaixo. Quem pôs a mão no cabelo acima? Quem pôs a mão no dedo abaixo? Ok? Entre em cima e embaixo. Deus não poderia ter feito de qualquer um outro órgão? Sim ou não? O fio de cabelo, Deus tem o poder de regenerar e fazer a mulher? Deus é dono da palavra, irmãos. Por que Deus não fez de cima? Para que você, mulher, não seja demasiadamente demais do que o seu marido. Ponto. Pastor, por que Deus não fez de baixo? Porque você, homem, não deve tratar a sua mulher como um capacho. Deus te fez aqui de baixo. Não, Deus não fez daí. Deus fez do lado. Então, quando você olha do lado, você olha alguém igual a você. Auxiliar. Auxiliar sempre anda lado a lado. Não tem como, irmãos. Não tem como alguém entrar para uma escola de aspira e não olhar piamente para a pessoa que está ali ensinando. O ministério de Eliseu e de Elias foi assim.
Elias deu a sucessão do seu ministério, a saber, a unção dobrada. Por quê? Porque Eliseu não tirava os olhos, Eliseu era chamado de auxiliar. Por que a igreja hoje está viva? Porque 12 auxiliar, um foi incluso depois, são 11, tiveram um baita de um mestre, que andaram lado a lado, do lado dele, dividido em seus ministérios. Você está comigo aí, não? Então, mulher, diga assim: eu, mulher, não devo achar que eu sou cabeça. Deus não me fez do cabelo. Vamos lá, você, homem, diga para sua mulher: eu também não devo achar que você é um dedinho feio meu. Já pensou se a sua esposa tivesse a cara do seu dedo? Meu Deus do céu, é ou não é? Já pensou? Irmão, quando chegar em casa, você vai fazer um culto de ação e graça ao Senhor. Quando você olhar para o dedo do seu marido, você vai falar: Jesus, muito obrigado. Podeis sentar, por favor. Vejam bem aqui, André, por favor. Salmo 128, verso 3, por gentileza. Salmo 128, verso 3. Sua esposa será como uma videira frutífera e florescerá no seu lar. Olha a função de uma auxiliadora. Tem o galho, mas quem faz florescer? A mulher, cara. O texto começa dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele vai dizer sobre a esposa e, de forma suscetível, também os filhos. E ele vai dizer: sua esposa, quem? Sua disjuntora. A palavra esposa está dando origem à função. A palavra mulher está dando nome e significado ao sexo. Quando a criança nasce, o que você fala? É homem ou... Você não vai falar, é mulher ou marido? É esposa ou esposa? Você não vai falar. Quando a criança nasce, você pergunta qual é o sexo. E agora, quando o texto coloca a palavra esposa, marido, está dizendo sobre função. E olha a função da mulher dentro da casa. Sua esposa, como videira frutífera. Ai, olha para sua esposa e fala: vai dar muito fruto. Abençoa a mão dela, fala: tudo que você tocar a mão vai crescer. A irmãzinha está empolgada. Eu vi as mulheres aplaudindo aqui, elas estão, né, em outra atmosfera. Vovô, segura essa aí, dona Sônia. Há uma unção do crescimento na sua mão, irmã. Aleluia! Mas literalmente, vocês imaginaram o que vocês quiseram. Mas literalmente, tudo que a mulher põe a mão dá certo ou não dá? Tenta fazer alguma coisa, por melhor que você seja. A mulher chega e fala: não é assim. Costura uma roupa. Não estou dizendo que a mulher do lar, doméstico, é empregada da casa, não. Tenta costurar uma roupa. Tenta fazer um arroz de domingo para a família. Um sosso, arroz católico, papa, né? Tenta fazer alguma coisa. Vai no mercado comprar alguma coisa. Ei, pronto. Vai no mercado, para dizer que é tarefa do lar, vai no mercado. Ela te dá uma lista de 10 coisas. Mesmo escrito no telefone, você compra. Errado. Elas não levam lista nenhuma. Faz tudo certo. É ou não é, Bruno? Quem confessa os seus pecados aqui, por favor, levante sua mão. Aleluia. Agora presta atenção. O texto diz: sua esposa, qual? Diga, minha, será como a videira frutífera. Amado, videira na Bíblia é tipologia de alegria. Não dá para ter uma mulher triste num casamento. Se ela está triste, tem algum problema em você. Porque o homem, na conjuntura, como o texto começa, ele é o emocional da casa. Lembra que eu falei, porque o homem é o cabeça, não é para estar por cima, é o cabeça, é o panorama.
visão panorama. Ele está ali, ele é safo. Ele está olhando os filhos, está olhando as coisas, falando assim, minha casa está precisando desse ambiente, disso, aquilo, tudo outro. O cara é safo, ele tem uma visão panorâmica. Então, se a mulher está triste, ela não é uma videira, ela não é um pé de vinha, de alegria, tem alguma coisa errada. É bom que você esteja aqui hoje e queira melhorar a saúde emocional da sua esposa, principalmente no lar e contigo também, e em tudo. A pastora Sueli deve estar assistindo aí. Ela, antes de viajar com o pastor Sérgio, domingo, fez cabelo, fez sobrancelha, fez a unha. Não sei se vocês reparam que ela usa um elástico aqui, ó, esses dentes aqui, ó, os dois aqui, ó, elástico, que é o aparelho. Foi viajar sem elástico e tudo. Negócio. Vai dar bom. Oxe. E agora a gente aumentou mais algumas coisas, né? A mulher, com cabelo feito, com unha feita, sem elástico na boca, não quer guerra com ninguém. Oxe, deu bom pra caramba. Deve estar lá. Pensei que o cara fazendo uma live, mas tudo bem. Uma live, a mulher sem elástico na boca, o cara na live. Pastor Sérgio, pelo amor de Deus, fecha aqui, fecha a câmera aqui. Sua esposa será como uma videira frutífera. O texto diz que floresce em seu lar. O que é trazer flor no lar? Vida, irmão, fotossíntese, um ar leve dentro de casa. Esse é o atributo da adjuntora. Aonde o homem está nesse salmo? Temendo ao Senhor, buscando, fazendo o que Deus falou. Adão, do suor do rosto, guerreando, engolindo um sapo lá na rua, fazendo algumas horas a mais, tolerando algumas coisas para fazer o lar dele mais leve e feliz. E a mulher precisa entender essas coisas. Está comigo aí, não? E seus filhos serão brotos. Broto de quê? O filho vai ser espelho da esposa, da mulher. Uma mulher rixosa dentro de casa, os filhos vão começar a reclamar. Por quê? Porque a mãe reclama. Um pai vadio, vagabundo dentro de casa, os filhos vão ser o quê? A mesma coisa. Por quê? Porque o pai não quer nada com a vida. Está comigo aí, irmãos? Só que a promessa é que os filhos serão brotos. Ou seja, broto vai nascer de quê? Da árvore. Nós somos aqueles que apontam, que incentivam o profissionalismo, a carreira dos nossos filhos. Por muitas vezes, orientamos como deve ser a sua vida, as suas escolhas. Por muitas vezes, orientamos em que a vida não é fácil, em que as coisas não caem do céu. São nós, os pais e as mães. O texto está dizendo broto. O que é um broto? Um filhote de uma árvore. Hoje eu estava lá no Ministério Infantil e o serralheiro é o Marquinho. E como é o nome do filho dele? Marco Júnior. O nome do pai é sessão terrível. O nome do pai é Marquinho. Aí qual é o nome do filho? Marquinho também. O Júnior, o Juninho, né? E o paizão falou, precisa tirar esse portão daqui, que é o portão de garagem. E o portão de garagem, o portão social estava abrindo no parque. E a gente falou, não, o portão social tem que abrir na parte que vai para a igreja das crianças direto. E ele pediu ao Marco, o pai, para fazer. E o pai estava ocupado em outra coisa. Ele pediu ao filho, o filho fez da forma diferente que o pai ia fazer. O pai falou, cara, ainda bem que ele fez, porque se fosse eu ia cortar aqui, cortar ali, assim, parece um monte de solda. O filho, ele fez até um pouco de mágica lá. Eu falei assim, cara, como é que você tirou esse portão daí? Ele trocou de lado e fez uma coisa que eu falei assim, então os nossos filhos, e não é vergonha para a gente, pai, não é nosso fracasso, é nosso estímulo. Os nossos filhos têm que ir mais longe do que a gente. Quer ver? A Bíblia trata os filhos como herança. E a Bíblia diz que nós somos arqueiros e nossos filhos são flechas. Quem o lança? Eles estão aqui, não sabem para onde querem ir. Não sabem quando querem casar. Não sabem qual a profissão que quer ter. Não sabem nada da vida, mas eles estão onde? Aqui atrás. A gente pega ele, pegamos,
colocamos no arco e falamos, meu filho, olha, tem essa faculdade, tem esse ensinamento, tem esse curso, e a gente vai e lança eles. Eles saíram de trás da gente, passaram pela nossa mão, a saber, orientação, discipulado, e nós é que lançamos. Se você não fizer isso, o mundo vai falar o que não era para ser falado. Porque ninguém de fora quer sucesso dos seus filhos. O sucesso dos seus filhos está na boca do pai e da mãe. Tem alguém comigo aí, não? Amós, ele vai dizer uma coisa muito significativa, ele vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, nessa colocação, lado a lado, na filosofia da costela, não tem como separar mais. Eu sou um com a minha esposa, ela é um comigo. A certidão de divórcio não te dá certidão de que alguém que nunca foi casado, é divórcio, rompeu. Não tem como. Pastor, eu estou aqui, já divorciei e casei de novo. Agora fica aí, meu irmão. Que não seja um peso para você. Para achar que está difícil, falar, vou tentar de novo. O problema sempre foi em você. Já errou no passado, errar agora de novo? Pelo amor de Deus, irmão. Está virando brincadeira, vai pedir música. Então está na hora. Então Amós, ele vai dizer, duas pessoas, acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Tem que ter um acordo, porque a costela anda do lado. A costela anda onde? E agora, qual a colocação científica? Lembra que eu falei que ia falar de uma filosofia? Andar lado a lado, estar junto, colaborar, pedir, incentivar. Tudo isso é papel da costela que está ao lado. Um incentiva o outro. Um ajuda o outro, o próximo diz, esforça-te. Agora, qual é a colocação científica da costela? Paz, meu irmão. Estava vendo um médico discursar sobre por que Deus tirou a mulher da costela. O médico me parece que não é cristão, não é crente, mas teme, conhece a Deus, tem temor e tudo. Ele fala, não tem hoje, com o avanço da tecnologia e da medicina, lugar melhor para Deus ter tirado. A gente pega isso, e por isso que eu trouxe aqui as nossas filosofias, né? Porque a gente acha que foi por causa disso, daquilo, para andar junto. Legal, também, mas cientificamente Deus não erra. Sabe por que eu trouxe esse salmo de número 128, verso 3, Tereza? De propósito. Porque tem vida na mulher. O homem também, ele tem uma placenta do homem na costela. O homem foi o primeiro a dar a vida. Sim ou não? Mas pela lógica, vamos imaginar aqui, meu irmão. Você sabe que no culto aqui tudo é possível, né? Sim ou não? Quem foi o primeiro a dar a vida? Está com medo de errar, né? Quem foi o primeiro a dar a vida? Irmão, pela leitura aqui bíblica, Deus tirou a mulher de quem? O homem. Então o primeiro a gerar foi o homem. E pastor, heresia. Então tira a minha e coloca a sua, vai lá. Agora, quando eu disse da forma científica, eu queria atribuir a vocês a uma coisa chamada célula-tronco. Vocês sabem aonde está localizada a célula-tronco? Não está no fio de cabelo. Não está no dedo do pé ou da mão. Não está aqui na barriguinha, no calinho, não está no bumbum. Sabe onde se sincroniza a célula-tronco? É a célula que rejuvenesce. É a célula que ela tem um poder tão grande de trazer vida para outras células, organismos mortos. A célula-tronco se encontra dentro do osso chamado tutano, dentro da costela. Olhe para sua esposa e fala, tem muita vida dentro de você. Ah, pelo amor de Deus, fala isso com mais empolgação. Olha para sua varoa e fala, tem muita vida dentro de você. Agora, o porquê que a mulher, ela gera não como Deus gerou a mulher do homem. Deus pegou e ele teve que fazer. Foi ou não foi? Ele pegou a costela e ele mesmo construiu a partir do DNA do homem, da costela do homem. Mas da mulher não. O homem lançou a semente, lembra?
deixará o pai e a sua mãe, unirá. O homem acasalou com a mulher e lançou uma semente. O sêmen foi ovulado, está alojado na mulher e agora depende dela. E ela tem vida e vida de sobra para gerar essa criança. E não para aí. Essa outra criança vai gerar outras crianças. Essa outra criança vai gerar outras crianças. Essa outra criança vai gerar outras crianças. Pastor, eu conheço a história de Adão e Eva, então se prepara o coração para o que você vai ouvir agora. Você viu o texto chamar que Deus iria anunciar alguma adjuntora para Adão. Você viu que Adão chamou ela de mulher. Ah, mas a serpente enganou essa mulher tão intelectual e inteligente. Pois é, quem está de pé vigie para que não caia. É possível até para mim e para você, homem. Ninguém está imune dessas coisas, vigilância é o máximo, até porque a mulher não errou sozinha, o homem também errou depois dela e completou e o negócio ficou ruim demais. Mas agora uma coisa você precisa aprender, a Eva só teve nome depois da queda. Aqui que está a esperteza do negócio. Quem aqui o seu parceiro já errou contigo? Não sei qual tipo do erro. Quem já teve um erro do seu parceiro? As mulheres. Qual os maridos que já erraram com as mulheres? Levanta a mão que aguenta ele agora, por favor, lá em cima. Não, peraí, as mulheres só as mulheres, os homens abaixam a mão. Quais as mulheres que já souberam de uma falha do marido? Beleza? Uma irmã fez assim. Atrevida. Ó, pode nem dar margem, dá. Quais as mulheres que sabem de um erro do seu marido aqui no passado? Beleza. Qual os maridos que sabem de um erro da sua esposa? Passado. Pastor, poxa, é constrangedor, você vai ficar lembrando que a gente já... Não, irmão, se já curou, não tem mais dor. Independente do que seja. Eu não estou dizendo de uma dor da traição, eu estou falando de uma falha. Por exemplo, a falha aqui de divisão de bens. É uma falha. Vocês são parceiro, poxa. Então, a falha ela é generalizada mesmo. Falhou porque combinou e não foi. Falhou porque na hora broxou. Pronto. Levanta a mão os homens. Quero ver levantar a mão agora. Pastor, esse dia não conta. Deus lançou no mar do esquecimento. Aleluia. Qual dos homens aqui já teve uma falha com a sua esposa? Qual das mulheres já teve uma falha com o marido? Beleza. Essa coisa está muito sem vergonha. Todo mundo já errou, sim ou não? Então os dois levantam a mão. Quem já errou, levanta a mão. Pronto. Ai, Jesus. O que você faz no dia do erro define a pessoa que você tem do seu lado. Vejam bem, você não vai conhecer o nome. O nome está dado como mulher. O nome está dado como adjuntora. Mas no dia que Deus sentencia a Eva, no dia que Deus cria uma sentença a 3 pessoas, primeiro, serpente, vem cá, falou o que eu não falei, vai rastejar agora. O que nascer dela vai te ferir a cabeça e você o calcanhar. Adão, do suor do teu rosto agora comerás. Adão dava nome, agora ele teve que criar. Eu estou com fome de goiaba. Pegava. Agora tem que plantar semente, tem que regar semente. Eva, do teu ventre, ou mulher, do teu ventre, agora tu vai ter dor de parto. Então os 3 estão sentenciados. Agora, quando Adão olha para ela, ele não diz mulher. Agora ele chama ela de Eva. No pior dia dessa mulher, o marido cria o melhor dia para ela. Qualquer um erro mostra para a gente que depois de casado não é o fim, é erro. Não é um ponto final. Pastor, o que quer dizer a palavra Eva? Eva quer dizer mãe de todos os viventes. Apesar da queda, apesar do erro, é a mulher que vai criar gerações, 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 gerações e gerações. Apesar do erro cometido, existe um nome que é mais importante do que as acusações e as sementes que o inimigo lançou sobre nossas vidas. O Adão chama ela de Eva, mãe dos viventes. É a mãe dos seus filhos,
é o pai dos seus filhos, é a pessoa que traz vida para você, é a pessoa que transforma o seu dia em alegria, é a pessoa que dorme com você, é a pessoa que acorda com você. Apesar das falhas, não deixe que o inimigo sobrepuja com as falhas. Crie um nome e diga: é osso do meu osso, é carne da minha carne, é Eva, é mãe da minha casa. Alguém pode reagir nessa noite? Então, dentro da costela tem um osso chamado tutano. Dentro desse osso, quem já pegou aqui e comeu um osso, por exemplo, do Outback? Quem aqui não se conteve aqui somente com a carne externa e ficou? Quem já ficou? Quem fica? Quem dilacera a coxinha da galinha, meu irmão? Fica. Quem já comeu um pescoço de galinha e ficou? Desde a minha infância eu ouço minha mãe dizer, meus familiares, sobre esse ossinho. A minha mãe batia assim no prato, ó. Acho que era mocotó. Ela batia no prato e falava. Aqui ela pegava um negocinho assim mesmo, ó. Aqui tem tutano. Você tem noção da bomba que você é, minha irmã? Tem noção de como Deus te fez? E a palavra, irmão, tutano, a palavra, na verdade, científica para costela, é célula-tronco. Qualquer área da sua casa que esteja morta, a célula já está aí. Seu casamento está morto, a célula está com você. Você que sabe se vai pegar essa célula e tornar ela uma célula cancerígena, ou se você vai fazer com que essa célula-tronco, que é você, tirada da costela do homem, possa trazer vida ao seu lar. Por que a Bíblia diz sobre Provérbios 14, a mulher sábia, ela constrói, e a mulher tola, ela derruba a toda a casa, toda a construção? Por quê? Porque Deus deu esse poder, essa eficácia a você, mulher. A sua costela, de onde você foi subtraído, você tem poder de regenerar até a área que estava mais morta da sua casa, do seu relacionamento, da vida do seu marido, da vida dos seus filhos. Eu estou falando para mulheres regeneradoras, irmãos. Agora o que você vai fazer, marido? Vai dar uma chupada nesse tutano. Eu vou subtrair o que está aí, Eu preciso pegar esse DNA. Está onde? Vejam bem toda a conjuntura do que nós estamos recebendo de informação hoje. O texto diz no Salmo 128 do homem, está externo. O texto diz da mulher que está ao redor da mesa. Mais uma coisa lembrei, pergunta o quê? Deus criou o homem fora do jardim. O texto diz, e colocou no jardim. Então Deus foi criado fora, selvagem, avassalador, vai lá e traz o pão de cada dia. Agora, quando Deus cria o homem, aonde nós lemos aqui? O homem está onde? Quando Deus cria a mulher, o homem está onde? Dentro do jardim. Deus fez um sono aonde? Dentro do jardim. Quem é a vida da casa? A mulher. A mulher enxerga a casa como ninguém, irmãos. É perceptível. Dá uma chupada nesse tutano que está do seu lado, por favor. Então a mulher é uma fonte regeneradora de células-tronco. E aí, meu irmão, você pega a ciência agora, começa a elaborar. Um paciente com leucemia, célula-tronco. Um paciente com transfusão de qualquer órgão, célula-tronco. Então é possível algum órgão ser amputado, mas é possível ser regenerado pela sabedoria da célula-tronco que Deus colocou do seu lado. Olhe para a sua varoa e fala, hoje eu vou pegar esse tutano.
A célula-tronco renova todo o sangue, por mais maligno que ele esteja, por a quantidade de célula que esteja nesse sangue. Câncer significa células mortas. Leucemia significa células do sangue mortificadas, adoecidas. E qualquer um tratamento, tudo é falado de célula-tronco. Quer ver uma coisa? Eu experimentei de mim mesmo célula-tronco. A primeira cirurgia do meu joelho, eu fiz ligamento posterior e interior aqui, dos dois, e eu fiz ligamento normal. E não houve a utilização de célula-tronco. Então, quando não tem célula-tronco, o corpo se defende. Olha o que aconteceu comigo. Eu fiz um enxerto de ligamento, ok? Dentro e fora. Em 3, 4 meses, o meu corpo falou, há um corpo estranho dentro de mim. O meu corpo degenerou, ele comeu, ele dissolveu todo o ligamento que havia sido plantado. O que o ligamento faz? Ele liga o membro inferior com a coxa aqui, a parte de baixo e de cima. Ele faz a junção. E quando eu achei que eu não tinha firmeza, eu mandava meu joelho, vacilando. Fui correr o joelho, vacilando. Aí o médico me chamou e falou, há uma necessidade de fazer a sua cirurgia com célula-tronco. O que é célula-tronco? Na hora da cirurgia, ele extrai célula-tronco da minha costela, enxerta nesse ligamento novo, chamado enxerto, e esse enxerto todinho, que tem a minha própria célula, compatível com o meu corpo, foi colocado novamente. Quando ele fechou e tudo, dias depois, o meu corpo não entendeu que tinha inimigo nenhum. Por quê? Célula-tronco tem vida. Olha o meu joelho hoje, corro, pulo, salto, faço tudo. Por quê? Porque um dia que eu utilizei a célula-tronco, ficou a marca, mas não tem mais dor. Está comigo ou não? Se utilizar a célula-tronco, ninguém é besta aqui, vai ter marca, mas não vai ter dor, porque a célula-tronco, ela cura todas as feridas. Fique de pé no seu lugar.